Meus irmãos, nós vamos dar início hoje a uma nova série de exposições aqui na Fé e Vida. Como os irmãos sabem, nós pregamos expositivamente e nós vamos dar início a uma série chamada A Vida Debaixo do Sol, exposições em Eclesiastes. E antes de nós adentrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer algumas recomendações de leitura. Eu separei aqui alguns materiais que nós iremos utilizar nessa série, principalmente esses 3 livros, que é Isto é Filtro Solar, pastor Emílio Garofalo Neto, O Verdadeiro Valor da Vida, John MacAllister, e também Pregando Cristo a partir de Eclesiastes. Basicamente nós vamos utilizar essas 3 obras. Os irmãos que desejam se aprofundar um pouco mais neste livro, nós recomendamos a leitura, né? E caso alguém tenha interesse, a gente pode fazer a compra desses livros juntos, né? Assim a gente não economiza no frete, amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante agora da Tua Palavra. Nós estamos diante de um terreno que é santo. Por isso nós necessitamos do auxílio, da ajuda do Teu Espírito. Eu te peço que o Seu Espírito me ajude a falar exatamente aquilo que o Senhor deseja. Exatamente aquilo que a Sua Palavra diz. E que o Seu Espírito também abra os corações, o entendimento de cada um de nós essa noite. Para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em um dos materiais que estamos utilizando como auxílio para essa série, o autor do livro ele faz uma citação de uma conhecida filósofa e psicanalista brasileira chamada Viviane Mossé. Não sei se você conhece. E em uma entrevista, Viviane responde a uma pergunta sobre o alto índice de depressão e suicídio entre os jovens brasileiros. Inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é o mal mais incapacitante deste século. E em resposta a essa questão, Viviane diz o seguinte: a vida parece que se tornou um peso, uma carga que as pessoas não estão conseguindo carregar. E a pergunta que mais se escuta é: viver por quê? Para quê? A existência vem perdendo sentido. De fato, eu acredito que a leitura que Viviane faz está correta. Parece que o homem pós-moderno não tem uma identidade, ele não sabe definir qual é o sentido e o valor da vida. É claro que esse desafio não é algo exclusivo do homem pós-moderno, mas todas as gerações ao longo da história se depararam com grandes questões da humanidade. E pode ser que você que está aqui essa noite, quem sabe essas questões também lhe incomodem. Pode ser que você ainda não encontrou a resposta para perguntas do tipo: por que existimos? Qual é o meu papel neste mundo? Qual será o sentido da vida, dos relacionamentos, do trabalho, da felicidade? Qual é o propósito da existência humana, sabendo dos desafios, das frustrações que enfrentamos diariamente? O nosso convite a você, nessa nova série que se inicia vamos juntos procurar respostas onde sabemos que podemos encontrar. Aonde? Na palavra inspirada por Deus. E para isso, nesses meses, nós queremos voltar os nossos olhos para um livro de sabedoria, o livro de Eclesiastes. Esse livro
que às vezes é tão negligenciado, ele nos ensina a como vivermos neste mundo caído. Esse livro vai lidar com questões profundas da humanidade. Você já parou para se pensar sobre isso? Sobre o valor da vida? Por que algumas coisas são tão boas, mas não perfeitas? É sobre essas coisas que refletiremos também. Mas, meus irmãos, eu sei que nós estamos diante de uma tarefa difícil. Um comentarista escreve que talvez Eclesiastes seja o livro mais difícil da Bíblia para interpretar e pregar. Mas é um livro inspirado por Deus. E nós precisamos pregar todo o conselho de Deus. Necessitamos da ajuda, então, do Espírito dele para nos instruir neste livro. Amém? Mas o que eu já posso lhe adiantar é que Eclesiastes vai mostrar claramente o vazio de tentar viver esta vida longe de Deus. Sem dúvida alguma, esse livro é extremamente relevante para a igreja. E como escreveu o teólogo Hayken, ele diz: o livro de Eclesiastes é um ataque a uma sociedade aquisitiva, hedonista e materialista, porque ele expõe a busca louca da satisfação no conhecimento, na riqueza, no prazer, no trabalho, na fama e no sexo. E nessa noite, eu já quero entrar no texto com vocês. Eu quero meditar os primeiros 11 versículos de Eclesiastes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, mas também vai estar projetado os versículos aqui à minha direita. Eclesiastes capítulo 1, os versículos 11, o versículo 1 até o versículo 11. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. Amém? Irmãos, eu queria pedir um favor, se alguém pode me alcançar um copo com água, por gentileza. No primeiro versículo, nós temos a informação de quem é o autor desse livro. Versículo 1 diz: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. É claro que nesse versículo não dá o seu nome, mas ali nós temos informações que são importantíssimas. Obrigado, Leandro. Nós temos informações ali que são importantíssimas. O autor, ele se apresenta como mestre. Talvez na sua Bíblia esteja pregador, sábio, professor.
Do hebraico, a palavra que é utilizada aqui é kohelet, que traz a ideia de alguém que fala para uma assembleia, um grupo reunido. Isso se confirma pelo título em grego que esse livro recebeu. Eclesiastes é uma variação da palavra eclesia, que é utilizada no Novo Testamento. Ou seja, o que ele está dizendo é que nós temos alguém aqui que reúne um grupo de pessoas a fim de instruí-las. É exatamente o que o sábio está fazendo. Ele observa como é a vida neste mundo e passa a instruir os seus ouvintes. O mestre aqui, ele vai se dirigir à comunidade da aliança, ao povo de Deus. Ele vai instruir o povo da aliança a viver neste mundo. No restante do versículo, nós temos outra informação de quem é o autor deste livro. Ele se apresenta como filho de Davi, rei em Jerusalém. Mesmo tendo muitos reis vindos da linhagem de Davi, Salomão é o único filho que reinou sobre Israel em Jerusalém. Depois dele, depois do reino, o reino acabou sendo dividido. E qualquer um que tenha vindo da linhagem de Davi, reinou apenas em parte do reino, e não no reino todo. Nos últimos anos, alguns teólogos têm discordado acerca da autoria de Salomão desse livro. Inclusive, o próprio Lutero começa a questionar a autoria de Salomão. Mas, ao meu ver, a tradição e as evidências bíblicas permanecem apontando Salomão como autor de Eclesiastes. Estudiosos também dizem que esse livro é uma das palavras finais de Salomão, onde seu objetivo era apontar o melhor caminho da vida. Porque Salomão, talvez mais do que qualquer outro homem na história, desfrutou de inúmeros prazeres da vida. E ao olhar para a vida debaixo do sol, ao olhar para essa vida, Salomão chega a uma conclusão. Você sabe que conclusão é essa? Versículo 2. Olhe comigo, permaneça com a sua Bíblia aberta. Ele diz: que grande inutilidade, diz o mestre. E ele repete: que grande inutilidade, nada faz sentido. Na versão que eu estou utilizando, a NVI, ele fala de inutilidade. Mas se você tem uma versão diferente, pode ser que esteja aqui grande ilusão. Ou então, vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Esse refrão vai percorrer todo o livro. Eu não sei qual é a sua reação ao ler isso, mas numa primeira leitura, parece algo desanimador, não é mesmo? Ao ler isso, parece desanimar um pouco com a vida, desencorajar um pouco. Mas antes de nós seguirmos para entender qual é o seu significado, a gente precisa entender o que o sábio está nos dizendo. A palavra que Salomão utiliza aqui é uma palavra-chave para entendermos todo o livro. A palavra que Salomão utiliza para inutilidade, para ilusão, para vaidade, é a palavra rebel. E só em Eclesiastes ela aparece cerca de 38 vezes. E essa palavra rebel, ela vem, sabe de onde? Lá de Gênesis. Abel. Vocês lembram dele? Abel, segundo filho de Adão, que foi repentinamente morto por seu irmão Caim. E desde então o seu nome passou a significar, sabe o quê? Sopro, fumaça, vapor.
Então, quando Salomão utiliza essa palavra, ele está mostrando que tudo na vida é frágil, tudo é passageiro, tudo é vazio de significado permanente. Ele não está dizendo que tudo é ruim ou pecado, não, mas ele está mostrando a brevidade da vida, que tudo se dissolve como fumaça, e no fim cada um de nós é Abel, um sopro. Salomão faz questão de mostrar que mesmo as melhores coisas da vida não duram. E por mais que nós não gostemos, essa é a realidade que todos nós precisamos enfrentar na vida. De que tudo é um sopro. Mas talvez você se pergunte, se é assim, qual é o sentido de tudo? Por que vivemos? Antes de apresentar uma solução, Salomão faz questão de nos trazer uma problemática. Já não está fácil aqui. Ele diz, eu vou complicar um pouquinho mais. É exatamente isso que ele faz no versículo 3. Ele diz, se a vida é assim, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Se nada permanece, o que realmente ganhamos? Que proveito existe disso tudo? Outra vez, para compreendermos o que o mestre está dizendo, nós precisamos entender a expressão que também é muito utilizada nesse livro. A expressão debaixo do sol. Ao utilizar essa expressão, o sábio está simplesmente descrevendo como é a vida neste mundo caído e corrompido após a queda. Assim é a vida. A vida é curta, frágil. Por isso que, olhando através de uma perspectiva terrena apenas, a conclusão é essa: a vida não tem sentido debaixo do sol. Não tem sentido porque você não vai encontrar durabilidade nas coisas deste mundo. E a pergunta que se levanta sobre o ganho do nosso trabalho tem tudo a ver com o sentido, tem tudo a ver com o significado desta vida debaixo do sol. Qual é o ganho? Será que vale a pena tanto esforço? Quando somos mais jovens, nós não pensamos muito nisso, não é mesmo? Pensamos somente em correr, conquistar, alcançar. E a gente nunca para se perguntar qual é o sentido disso tudo. Por que eu estou fazendo isso? Mas o tempo vai passando e a gente começa a refletir em outras coisas da vida. E essa é uma das questões que nós precisamos refletir também. Qual é mesmo o proveito? Não é esse o sentimento que muitas vezes temos? Ao chegar ao início do mês e ver as contas a vencer, e olhamos o tanto que trabalhamos e parece que estamos sempre correndo no mesmo lugar. Talvez você já teve esse sentimento a chegar na segunda-feira e se ver cheio de trabalho, de coisas para concluir, e parece que você não rende como gostaria. Mas você se esforça para concluir no prazo. Mas acontece que de repente chega a segunda-feira de novo, e você tem uma lista nova de coisas para fazer. E você se pergunta, qual é o ganho com isso tudo? Constantemente nós temos esse sentimento também. Não pense que nós pastores não sentimos isso. Às vezes acaba a pregação, termina o domingo, nós vamos para casa, já começamos a pensar, o irmão faltou, será que está tudo bem? Preciso agendar um aconselhamento. Outro irmão pediu oração. Tenho que contatar outro irmão. E para ajudar, ainda tem o sermão de domingo. Sejamos sinceros. Por vezes, parece que nós estamos somente correndo e correndo.
qual é o proveito disso tudo? Talvez você se pergunte, qual o sentido de eu trabalhar tanto? Qual é o propósito? Vale tanto a pena esse esforço? Esse é um sentimento que, vez por outra, pode tomar o seu coração. Mas não pense que é somente o seu coração. Esse sentimento também tomou o coração do mestre, do sábio de Eclesiastes. E para provar isso, de que muitas vezes a vida parece uma mesmice, ele começa a usar as suas experiências de vida, ele começa a observar os estudos de caso, para provar que se nós olharmos apenas de uma perspectiva terrena, nós não iremos encontrar significado duradouro nas coisas deste mundo. Meus irmãos, Salomão não está terminando com a festa. Ele não é alguém mal-humorado que é contra sonhos e conquistas, não é isso. Vocês podem sonhar, vocês podem lutar para conquistar, vocês podem celebrar as coisas boas da vida, mas que vocês nunca esqueçam que tudo é rebel, tudo é um sopro, tudo é um passageiro. Portanto, não se encantem demais com a vida debaixo do sol, porque mais cedo ou mais tarde a vida debaixo do sol vai se revelar sem sentido, vazia. Sonhem, busquem, conquistem, mas jamais percam Deus de vista, pois só Ele é que pode nos dar verdadeiro sentido à nossa existência. Amém? Com base na experiência de Salomão, nos seus estudos de caso, o texto segue e parece que ele está um pouco intrigado. Nós vemos isso nos versículos 4 a 7, em que ele, observando a natureza, ele diz: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá, voltam a correr. A observação do sábio é: como é que a terra que foi feita para os homens permanece, não muda, mas os homens não. Os homens se vão. O sol nasce e se põe e volta para o mesmo lugar. O vento, ele continua seguindo sempre o seu curso. Os rios vão para o mar e o mar nunca se enche. Ao observar isso, o sábio está intrigado, mas ao mesmo tempo, ele está frustrado, porque ele diz: gerações vêm, gerações vão, e nada parece mudar de verdade. Ninguém consegue consertar o que está quebrado. Nenhuma geração conseguiu resolver o grande problema da humanidade. Pastor Emílio Garófalo escreve em seu livro Isso é Filtro Solar. Ele diz o seguinte: gerações vêm e vão, mas a terra permanece a mesma. Uma geração sucede a outra e luta com as mesmas coisas, brigam com os mesmos problemas, fazem as mesmas tolices, reproduzem e morrem. A observação, a frustração dele é que parece que as gerações vêm e vão, e as coisas parecem não mudar. Esse é o ponto de Salomão. Ao fazer essa observação, aparentemente ele chega a uma conclusão parcial. Preste atenção, ela é parcial. Nós veremos nos próximos episódios a conclusão final que ele terá. E essa conclusão parcial, ele diz o seguinte, dos versículos 8 a 10. Todas as coisas trazem canseira.
o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Versículo 8. Após observar essas coisas, ele diz que todas as coisas trazem canseira. E o fato é, isso ocorre porque nós nunca nos damos satisfeitos com a vida. Ou não é verdade? Basta a gente sonhar alguma coisa, quando a gente conquista, pouco tempo depois, eu acho que eu preciso trocar, preciso de um melhor. Não é assim? Os olhos não se saciam, não se fartam, os ouvidos não se fartam. Essa é uma motivação, parece, constante da vida, que nada traz real contentamento. O que é novo hoje amanhã parece estar ultrapassado, já não nos contenta. Porque realmente tudo passa. Mas isso não pode ser tão desanimador assim. Por quê? Sabendo dessa realidade, existe algo que é muito interessante. Pois caso a realidade que você está enfrentando seja uma realidade de sofrimentos, tristezas, perdas, desânimo, que você lembre-se de uma coisa: o sofrimento não vai durar para sempre. Eu lembro de um dos maiores teólogos que o Brasil já teve, o Dr. Russell Shedd. Ao ser perguntado como ele se sentia em relação à doença que estava enfrentando, já muito próximo dos últimos dias dele, ele responde o seguinte: olha, eu nunca tinha enfrentado esse sofrimento até esses últimos meses. E ele diz: é uma experiência muito boa, porque eu sinto que estou desmamando deste mundo. O sofrimento daqui é muito pouco, em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Mas talvez o estágio da sua vida seja outro. Talvez você está vivendo os melhores dias. Mas também não se engane. A felicidade humana também não é permanente. Nossa verdadeira realização se encontra naquele que é o autor da vida. O sábio está nos mostrando o sopro que é a vida, que nada faz sentido, que tudo é passageiro. E agora nos versículos 9 e 10 ele vai dizer que nesta vida não há nada novo debaixo do sol. Versículos 9 e 10 ele diz: o que tornará a ser? O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Você concorda com o sábio? Bem, o sábio não está dizendo que não existam inovações ao longo da história. Ele não está dizendo que não existam descobertas científicas e tecnológicas. O que o mestre está dizendo é que nenhuma delas é suficiente para consertar o que está quebrado. Por isso que não há nada novo. Ao dizer isso, ele está se referindo que não há nada novo, nada, absolutamente nada que seja capaz de resolver o problema da insatisfação do coração humano. Você pode procurar, mas você não vai encontrar. Nada neste mundo poderá satisfazer realmente o seu coração. Portanto, o que o mestre está fazendo é nos alertando: parem,
Parem de buscar o real sentido e contentamento em coisas deste mundo, porque tudo passa. É exatamente isso que ele faz outra vez questão de lembrar no versículo 11, onde ele diz: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Sabe o que é isso? Aquilo que parece ser tão importante hoje, será esquecido em poucos anos. As suas conquistas, os seus feitos, os seus prazeres. Em poucos anos ninguém mais se lembrará deles. Pastor Emílio Garófalo, outra vez, ele escreve: a sua fama atual não vai durar nem mesmo 3 gerações. Ele faz uma pergunta: você sabe o nome dos seus tataravós? Os seus bisnetos não saberão o seu nome. Seus tataranetos nem pensarão na sua existência. Você será uma curiosidade fotográfica. Que ruim, né? Mas é a realidade. Por mais bem-sucedido que você seja, em breve, você será apenas uma curiosidade fotográfica. Porque não há nada novo que dure debaixo do sol. Tudo que é novo hoje, em poucos anos, será velho e terá sido esquecido. Não é à toa que Eclesiastes já foi apelidado como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Mas será? O sábio está alertando o povo de Deus. Ele vai mostrar que a vida é boa, sim. Mas não tem novidade neste mundo que vai satisfazer o seu coração por completo. Tem coisas boas, dádivas de Deus, que você deve se alegrar, desfrutar delas, mas sem jamais esquecer que tudo é rebelde, tudo passa. Meus irmãos, talvez nessa noite Salomão te jogou um balde de água fria, ao dizer que a vida debaixo do sol é frustrante. Talvez nesse momento você esteja se perguntando: será mesmo? Depois de isso que a gente ouviu, será que existe um sentido para a vida? A resposta do sábio é que se você tentar encontrar sentido para a sua vida unicamente neste mundo, longe de Deus e sem Deus, tudo é ilusão. É isso que ele está dizendo. Mas não desanimem. Há boas notícias. Há boas notícias porque Deus não nos abandonou na inutilidade da vida, sem sentido neste mundo. Alguns séculos depois de Salomão, surge outro sábio, outro rei de Israel e filho de Davi, infinitamente maior que Salomão, Jesus Cristo. É claro que olhando para essa perspectiva, a vida debaixo do sol é passageira, sim, é frágil, sim, e o nosso nome será esquecido pelas pessoas. Mas lembre-se, Deus se lembrou de você, e se lembrará por toda a eternidade, por causa de Cristo. Você não será esquecido por Ele. O que de fato resolve o problema da humanidade, o problema do coração insatisfeito, o problema da falta de sentido da vida é Cristo, é Ele quem dá sentido e significado para a vida. Quem sabe, para você a vida se tornou um peso. Quem sabe para você a vida se tornou um fardo difícil de carregar. E pode ser que você tenha perdido
a alegria de viver, o contentamento. Mas o que nós estamos vendo e veremos nesse livro repetidamente é que tentar encontrar o sentido em coisas passageiras deste mundo não vai resolver o seu problema. Salomão, no começo do texto, ele faz uma pergunta, vocês lembram? O que ganha o homem com todo o seu trabalho debaixo do sol? Você sabia que Jesus faz uma pergunta semelhante à de Salomão? Ele pergunta o seguinte: o que você ganharia se tivesse o mundo inteiro, mas não estivesse bem com Deus? O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Tudo é um sopro, tudo é rebelde. Nada que possamos ganhar neste mundo pode se comparar com aquilo que Cristo prometeu. O seu coração não irá se saciar plenamente em coisas deste mundo, sabe por quê? Aqui eu cito C.S. Lewis. Escrevendo sobre contentamento, ele diz: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. A verdade é essa. Fomos feitos para outro mundo. João, em Apocalipse, ele diz que Deus está preparando uma nova terra e novos céus, sem pecado. Lá, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá mais dor. Lá, nada mais será passageiro. Enquanto esse dia não chega, nós vivemos a vida debaixo do sol, sabendo que a vida é um vapor, mas sem jamais perder Deus de vista. É Ele quem prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto tudo passa, enquanto todos se vão, Cristo permanece. Não procure plena realização longe dele. Como escreveu Heber Campos Jr., viver a vida debaixo do sol sem referência ao Senhor traz sim alegrias, mas passageiras. Mas ao final é desesperador. É por isso que nós andamos na contramão deste mundo. Porque a nossa esperança não está naquilo que se vai com o tempo. A nossa esperança está naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Cristo veio até nós. E isso muda absolutamente tudo. Em uma perspectiva humana, realmente a vida parece uma mesmice. Parece desesperador às vezes. O sol nasce, se põe, o mar nunca se enche, as coisas se repetem. Mas nós sabemos que assim segue o mundo até que os planos de Deus se cumpram. Que nessa série que nós estamos iniciando, nós possamos refletir exatamente naquilo que o sábio nos convida a pensarmos. Que por mais maravilhosas e bênçãos, coisas que nós temos neste mundo, elas são também passageiras. Alegria é passageira, sofrimento também é. Mas nós aguardamos por aquele dia, onde lá, nada mais será passageiro. Você aguarda também? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por podermos
ouvir a Tua palavra. Agradecemos por o Senhor ter tocado o nosso coração, a nossa mente, ter falado conosco. Que diante daquilo que nós ouvimos, nós possamos lembrar que as coisas deste mundo, elas são tão passageiras, mas que é assim mesmo a vida debaixo do sol, é assim mesmo a vida neste mundo. Mas louvado seja o Senhor, porque a nossa esperança não está em coisas deste mundo, a nossa esperança está em Ti, e sabemos que o Senhor não é passageiro, sabemos que a Sua bondade e misericórdia permanecem para sempre. Nos ensina a viver com a esperança e aguardando pelo grande dia, onde desfrutaremos de uma alegria que é permanente, de um local que é permanente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Neste momento de culto, nós também temos